Voltando então àquela explicação que eu comecei a dar, essa nossa reflexão, esse nosso estudo, a igreja dos primórdios, a igreja dos apóstolos, estava, portanto, dentro de uma comunidade com tipos de pessoas diferentes, sendo que a maioria era constituída de pessoas que não tinham uma verbalização adequada. E como é que eram as reuniões da Igreja Antiga? As reuniões da Igreja Antiga nós vemos no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 40, 42, por aí. Nós percebemos que as reuniões elas tinham um procedimento. Havia a leitura das palavras, a leitura da palavra de Deus, havia orações. E as orações também, nós temos 2000 anos de caminhada, né, gente? Então, hoje nós temos orações já estabelecidas, formuladas, nós temos uma maneira de perceber a oração chamada oração comunitária, a oração coral, onde todos ao mesmo tempo falam as mesmas palavras, porque foram aquelas melhores orações que foram criadas desde o início do cristianismo, foram cristalizadas em formas litúrgicas de prece, seja por canto, glória e assim por diante, né? Seja através de orações faladas, Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha e assim por diante. Ou as orações da missa, como nós, na forma litúrgica, como nós a proferimos todos conjuntamente as mesmas palavras. Não havia nada disso. A igreja estava começando, não tinha nada ainda estabelecido. Isso foi devagarinho no decorrer do tempo. Então, como eram as orações? As pessoas falavam, as pessoas rezavam em voz alta, as pessoas profetizavam. Um pouco parecido com a renovação carismática hoje. Mas como muitos não tinham a capacidade de articulação e devido à igualdade dos cristãos diante de Deus e diante dos irmãos, a ninguém era impedido o acesso à palavra. Ele poderia se expressar, e expressar-se muitas vezes se dava através de palavras desconexas. Quando a criança quer manifestar, criança hoje, né? Quer manifestar que ela está com sede, que ela está com fome, que ela está com dor de barriga, que ela está com a fralda molhada, que ela está suja, que ela está incomodada com alguma coisa, então que ela está alegre, que ela está feliz, o que a criança pequena que ainda não articula bem faz? Ela faz aquilo que nós sabemos. Ela ri, ela dá risada, ela chora, ela balbucia, ela fala com as palavras que não são conexas. Dentro do espírito cristão, aquelas pessoas manifestam também a vontade de Deus, manifestam a sua vontade de participar na comunhão de oração da comunidade cristã. E por isto mesmo, a primeira, não é a única interpretação, a primeira interpretação da oração em línguas, nós podemos chamar de oração desarticulada, em que o ser humano, o espaço do ser humano é totalmente reduzido, em que o ser humano não tem a importância e que o importante é Deus que fala a ele, o Espírito que fala a ele. Esta é uma explicação racional, eu sei, mas não é a única. Nós vamos ficar, por enquanto, nessa, que depois, mais à frente, nós vamos dar outras explicações a respeito da oração em línguas e vamos ver também os cuidados que devemos ter. Mas agora nós vamos chamar uma matéria da comunidade católica Reviver, uma comunidade tipicamente da renovação carismática da Arquidiocese de Belo Horizonte. O testemunho do fundador desta comunidade, o senhor Davi Arão, sobre o encontro pessoal que ele teve com Cristo. E na matéria, algumas cenas do grupo de oração, a forma como eles oram, cantam. Vamos conferir. O encontro pessoal com Jesus Cristo, ele transmite uma vida nova. Eu tive esse encontro pessoal com Jesus Cristo há 47 anos. Revivi, renovei, encontrei a essência da minha vida, que é evangelizar, fazer os outros felizes.
comunidade Rever nasceu de inspiração divina. Enquanto eu estava orando, tive uma revelação. Oramos sobre esta revelação durante 2 anos e no fim dos 2 anos ficou nítido que nós deveríamos evangelizar as pessoas mais necessitadas. Eu lia na época os documentos do Papa João Paulo II que falava sobre a promoção do homem, a evangelização integral. Nós atuamos na área principal, que é evangelizar, anunciar Jesus Cristo morto, ressuscitado e glorificado. Isto através de 7 grupos de oração que temos aqui na nossa sede. Mas além disso, nós temos a Fazenda Terapêutica, que hoje estamos lá com 45 pessoas internadas, e essa fazenda já fez 17 anos, salvando vidas, levando Jesus para os outros. É tão interessante a fazenda que as pessoas chegam para lá como drogados, saem como cristão, pregando o Evangelho. Temos também a Aliança pela Vida, que nós vamos às casas das pessoas, vamos nas favelas, através da Aliança pela Vida, fazer um levantamento das necessidades básicas da pessoa e encaminhá-los para que eles tenham a solução dos seus problemas. Temos o Reviver em Cristo, temos outros eventos que promovemos aqui. Além disso, uma evangelização de criança que é inédita, que nós trabalhamos na cura dos traumas das crianças com problemas, crianças hiperativas, agitadas, nervosas, que não dormem, ou que têm outros distúrbios. E nós descobrimos a maneira de fazê-los libertar disso através da amorização da criança com o pai e com a mãe. Pois bem, está aí o testemunho, a gente viu concretamente são vários, né? Um dos grupos, esse do senhor Davi Arão, e outros também, a Verbo Divino, enfim, há várias iniciativas dentro da igreja, aqui em Belo Horizonte, na Arquidiocese de Belo Horizonte, que tem essa espiritualidade oriunda desta renovação no espírito da igreja dos fiéis. Mas voltando às nossas explicações, aquela primeira explicação é que eu tenho mais em conta para mim, que eu acho que é mais racional, digamos assim, né? Agora, existem outras explicações. Há uma segunda interpretação do fenômeno da oração em línguas, é que é um fenômeno divino, de que, de fato, manifesta, quando uma pessoa reza numa língua desconhecida, de que Deus está se manifestando naquele grupo, naquela assembleia, através daquela pessoa. Então, esta é também uma interpretação e nós vamos ver como São Paulo avalia isso. Uma outra coisa que se diz também é que a oração sendo espontânea, espontaneamente alguém é, entre aspas, possuído, não por alma de outro mundo, né? Possuído pelo Espírito Santo. O Espírito Santo toma posse daquela pessoa e utiliza as suas expressões, as suas faculdades para se manifestar de alguma forma dentro daquela comunidade, dentro daquela assembleia orante. São Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, aqui tem uma regra maravilhosa que a gente deve meditar e ler. É praticamente o capítulo 14 quase todo, capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios. Bom, antes é bom lembrar que São Paulo já começa a falar no capítulo 13, versículo 1, ainda que eu falasse as línguas, as dos homens e as dos anjos. As dos anjos é a língua, é o fenômeno da oração em línguas ininteligíveis, as dos anjos. Mas se eu não tivesse o amor, a caridade, seria como bronze que soa ou como símbolo que retine. Dentro desse parâmetro, desse critério, São Paulo continua agora no capítulo 14, versículo 1.
procurai a caridade. Entretanto, aspirai aos dons do Espírito, principalmente a profecia. E agora São Paulo vai começar a argumentar que a oração em línguas é uma coisa e a profecia é outra coisa. Vejam bem, nós lemos no Antigo Testamento uma vinculação entre a profecia e a oração em línguas. São Paulo vai separar, vai distinguir a profecia da oração em línguas. E ele fala muito claramente. Olhem o versículo 2. Pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele, em espírito, enuncia coisas misteriosas. Mas aquele que profetiza, este fala aos homens, edifica, exorta, consola. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, ao passo que aquele que profetiza edifica a assembleia. Desejo que todos faleis em línguas, mas prefiro que profetizeis. Olha como é que São Paulo, ele é bom, né? Até eu desejo, podem falar à vontade, não há nada de errado nisso. Mas sabe o que eu prefiro? Que ao invés de falar em línguas que ninguém entende, profetizem para que todos possam entender. Aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que este, o profeta, as interprete, para que a assembleia seja edificada. Nós vamos continuar esse texto precioso de São Paulo, que norteia, que dá critérios e que dá tranquilidade a todas as pessoas que ficam se perguntando como é que é isso? Deve ser assim, não deve ser assim. Voltamos daqui a pouco.